Tá cansado de performar? Tá cansado de manter a casca? Então esse capítulo é para você. Bora ler comigo e a gente vai dissecar o capítulo em seguida. Vamos lá. Capítulo 7 do Tao Te Ching começa assim. O céu é eterno e a terra duradoura. Eles são duradouros e eternos por não viverem para si mesmos. Isso os faz viver eternamente. Assim também é o sábio. Por menosprezar o seu eu, este aparece em primeiro plano. Ele renuncia ao seu eu e a sua essência é preservada. Não é assim? Por não querer nada para si, ele próprio torna-se perfeito. Esse capítulo é sobre mim, sobre você e sobre a nossa capacidade de performar. Quando a gente entende isso daqui, a vida vira uma chave. Quando o Tao Te Ching diz assim, o céu é eterno e a terra é duradoura, e explica abaixo que eles são duradouros e eternos por não viverem para si mesmos, ele já te diz algo absurdamente transformador, que é: tudo que vive para si não é eterno. Tudo o que tenta se manter, se retroalimentar, se autocentrar, não é eterno. Imagine você um exemplo muito prático de uma chama, tá? Imagine que isso aqui tem uma chama aqui, um foguinho aqui. A gente vai colocar essa chama focada nela, trancada. Ela vai durar? Não. Não. Imagine você, uma suposição, tá? A sua vida aqui, uma pessoa que sempre viveu, lutou, batalhou, fez as suas coisas lá, focando em crescer, focando em ser melhor, focando em performar, focando em ser útil, que também é performar. O quanto isso te cansou até hoje, o quanto a sua performance te cansa até hoje. Assim como a chama, quando você não olha para dentro de si e para fora de si, enquanto fluxo, você fica absolutamente focada em si. E assim como a chama, você cansa. Você morre. Ju, isso quer dizer que eu não tenho que focar em mim? Isso quer dizer que o Tao está te ensinando o seguinte: o que você tem que pensar para viver, o que é vida, é movimento, eternamente, é olhar esse exemplo aqui agora de um jeito diferente e aplicar na sua vida. O céu é eterno e a terra é duradoura. O que ele já disse aqui? Que a terra morre, certo? Ela dura, ela luta, ela tenta se sustentar, mas ela morre. Quando ele traz o céu dentro de um conhecimento de 1.500 anos para trazer isso, o que você tem que pensar? Que isso daqui está em constante expansão sem esforço. Por quê? Porque é da natureza, é natural do universo se expandir. Ele não força, ele se expande. Isso faz com que seja eterno. Por isso que a gente não tem fim aqui, porque não está limitado, porque não está focado em se autoalimentar. Pior do que isso, trazendo para a nossa vida, não está focado em impressionar, não está focado em levar algo de fora para tentar alimentar dentro e continuar crescendo dentro, focado somente em um ponto, focado no seu ego. Você só se esgota porque vive para se sustentar.
E se sustentar não diz respeito a sustento material aqui. É sustento do que você acredita ser. Só que você fica focada só nisso, em engrandecer o seu personagem, a sua persona. E esse capítulo tem uma pancada fortíssima nessa próxima estrofe. Assim também é o sábio. Por menosprezar o seu eu, este aparece em primeiro plano. Vamos entender isso aqui? Quando o ego sai da frente, o seu ser aparece. Quando você não está focada em performance para se mostrar maior e vai retroalimentando isso em você e forçando todos os fluxos em você nessa necessidade de ser maior, meu corpo, minhas regras é uma coisa, né? A gente tá jogando, não estamos jogando as outras questões aqui. Meu corpo, minha vida, eu quero, o meu desejo. Eu estou podendo, eu tenho que me colocar em primeiro lugar. A gente está vivendo uma cultura do eu fortíssima. Só que essa cultura do eu sufoca o próprio eu. Porque ao você se impor o egocentrismo, você não vive em fluxo. Você não é eterna. Você pode até ser duradoura, você se mantém, você cresce, você consegue, mas você não consegue ter o fluxo, viver eternamente. Você não consegue se sustentar. Assim como a chama presa, o seu foco somente no eu, se esquecendo de que você faz parte de um fluxo muito maior, sufoca a tua chama. Te arrebenta, porque você acorda de manhã pensando no que eu preciso fazer para me sustentar enquanto imagem, persona que eu construí ser, porque eu acredito que isso é o melhor para mim. E você vai tentando se sugar, performar para alimentar a si própria. E é por isso que, assim como a Terra, você até é duradoura, mas você não é eterna quando você faz isso. Você cansa, você desmonta. Quando ele diz, assim também é o sábio, ele está dizendo que o sábio é igual ao céu. Ele está dizendo que ele menospreza. E essa palavra é muito pesada, né, gente? Aproveita, já curte o vídeo aqui, fazer o jabá da aula ao vivo do vídeo. Enquanto você está vendo, está fazendo sentido para você. Que isso é bom que entrega para mais pessoas. Quando a palavra menosprezar aparece aqui, gente, isso pesa. Porque nós estamos tão enraizados na cultura do eu que menosprezar o eu me soa agressivo, me soa errado. Nós estamos tão doutrinados a se proteger, atacar para se defender, performar sempre, ter sempre o melhor resultado, a melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa, o melhor cabelo. Nós estamos tão doutrinados a entender que isso é o que é necessário que eu me esqueço do fluxo e eu me esqueço do que realmente importa. E muitas vezes nem sei mais o que realmente importa para a minha vida, que é o maior problema que a gente vive hoje com as pessoas. As pessoas não sabem o que querem de verdade. Elas sabem muito bem o que elas precisam, o que elas acreditam precisar. Mas ao você chegar para alguém e perguntar o que você realmente quer, provavelmente a maioria das pessoas vão te responder coisas que elas aprenderam a desejar. Se a gente repete a pergunta, o que você realmente quer?
O que é importante de verdade para você, a pergunta fica muito difícil. Porque a persona que a gente cria é tão enraizada na performance, na necessidade de se autocentrar, que eu abro mão disso sem perceber. E me apago. E me cansa. E me dói. E as minhas relações vão ficando minadas também. Quando o seu ego sai da frente, o seu ser pode aparecer. O que isso quer dizer? Essa é uma fala minha, não é do Tao Te Ching, mas é para casar com isso daqui. Menosprezar significa diminuir o seu eu para entender o fluxo que você vive. Eu vejo muita gente com alguma compreensão de que faz parte do todo. E é muito bonito, tá muito na moda falar. Eu sou o todo, eu sou, né? Só que a pessoa foca nesse eu sou distorcendo e vai falar de campo, vai falar de ser a presença. A pessoa foca nisso e se esquece do que isso realmente representa. Por quê, gente? Para que eu realmente seja o todo, para que eu realmente seja uma centelha desse todo, eu não posso me separar enquanto eu. Eu preciso de entender que isso é um fluxo, que eu sou parte disso. Quanto mais eu me foco no que o meu ego deseja, mais um personagem eu crio. E quanto mais um personagem eu crio, mais eu me canso, mais me dói. Mas eu preciso, mas eu tenho que, eu tenho que. Você não tem que o quê, sabe? É muito sobre isso. E a gente vivendo numa era de julgamentos grandiosos, a gente está dentro dessa questão. Olha que impressionante isso aqui. Ele renuncia ao seu eu e a sua essência é preservada. Quem renuncia ao seu eu? O sábio. Quando ele diz assim, ó, não é assim? Por não querer nada para si, ele próprio torna-se perfeito? O que a palavra perfeito está fazendo aqui? Como eu posso entender isso na minha vida? A frase que a gente mais escuta hoje para dar desculpa para as nossas dificuldades uma delas é: não existe perfeição, mas eu tenho certeza absoluta de que a perfeição existe e eu vou te fazer levar isso para sua vida agora. Talvez seja muito útil essa vivência que eu vou colocar para você. O que é perfeito? É completo. Juliana, mas eu sempre vou ser incompleta. Mas como você está neste momento, dentro do que você sente, sabe? Quando você se entende no momento atual, onde não existe a modalidade de performar, de criar um personagem, de ter que ser, de ter que fazer, de desejos que você colocou na sua vida e que você nem sabe se são seus, de julgamentos que você colocou na sua vida e que você não faz ideia se tem algum sentido, mas que naquele momento tiveram que entrar para sua vida. Quando você abre mão disso, a perfeição tá aí. Perfeição no Tao Te Ching não tem a ver com grandes coisas, tem a ver com completude. Tem a ver com o tal. Como que a gente pode se atrever a dizer que somos centelhas divinas, que somos partes do todo, que fazemos parte de um campo? Porque se você está vendo esse vídeo, é porque você tem alguma relação com esse assunto. Como que a gente se atreve a dizer isso? Se na verdade você se coloca numa caixinha de eu performando, certo? E estabelece que perfeição não existe. Como que você consegue fazer isso na sua vida? Você concorda comigo que tem alguma coisa que não bate aí? Tem uma conversa que não encaixa? É um discurso que não está alinhado. Quando o Tao Te Ching dá essa bronca aqui, porque isso é uma bronca na gente, ele diz assim: enquanto você fizer para si, enquanto você não renunciar. Qualquer semelhança não é mera coincidência com o que eu sei que você está fazendo de alusão com aquele livro de 2.500 anos atrás. Enquanto você não renunciar a esse eu, a esse autocentro, a essa
performance que se retroalimenta, que pensa no fluxo aqui dentro, a sua essência não vai ser preservada. A perfeição não consegue ser sentida. A incompletude vai gritar ainda mais. A sensação de vazio vai gritar mais. Porque assim como a chama queimando, você vai apagar. Você vai apagar. E pode ser que nesse momento que você esteja vendo isso, você já esteja sentindo isso. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu abri mão de uma rede social vizinha. Por escolha. Que coisa maravilhosa. Por um tempo. Sabe por quê? Porque eu não preciso de performar. Gente, isso é libertador. Eu estou compartilhando isso que pode ressoar em algum grau com você. Tem que nada. Tem que isso aqui, ó. Tornar-se perfeita, mas não como uma chama dentro do copo. Como o fluxo do tal. Por que a gente consegue viver com tranquilidade? Por que algumas pessoas conseguem viver com tanta tranquilidade, tem um centro de tanta paz? Por que essas pessoas crescem tanto? Pode apostar. Faz o que gosta, não faz pela grana e faz porque o que faz não sai de si. Atravessa a pessoa e vai para o outro. Enquanto a gente não se entender enquanto canal, isso aqui não acontece. E aí, enquanto a gente não se entende como canal, presta atenção que eu vou voltar para um aqui, ó. A gente fica durando. O que é duradouro? É um negócio de luta, né? É uma luta para se autorrealizar, uma luta para performar, uma luta para ser aceita, uma luta. Quando você está disposto a abrir mão de uma vida no fluxo para uma vida de luta? Juliana, mas a vida não é flores. Não, meu bem. Não é sobre isso. É sobre uma escolha que você tem. Porque se você está vendo esse vídeo agora, nesse momento, se interessando por isso que eu estou falando, ou por qualquer assunto parecido no YouTube, você não está na base da pirâmide, focada no básico. Eu não estou falando para quem está no básico. Eu estou falando para pessoas que já estão buscando autoconhecimento. Quem está no básico não tem a menor condição, gente, de se preocupar com isso agora. A urgência é outra. E a pessoa vai caminhando e vai evoluindo e vai passando de um degrau para outro e todos têm a sua jornada. E cabe a nós, sim, ajudar a atravessar as pessoas. Mas o que eu estou falando, o meu discurso é para você que está pensando em performance, em persona, em identidade da persona. Isso te machuca? Isso te incomoda? Isso te coloca em um lugar de cobrança? Se te coloca, você precisa de pensar nessa pergunta aqui, que vai fechar o capítulo 7. Porque é isso que ele ensina. Abre mão desse eu que é uma chama dentro do copo tampado e começa a entender o fluxo. Você precisa de ser atravessado, assim como a chama, pelo oxigênio. Você precisa ser atravessado pelo que vai passar por você, para que você seja realmente vivendo o que é eterno em você. Você é um indivíduo. Para de sufocar o que é eterno em você. Enquanto você sufocar o que é eterno em você, você vai viver só no que é duradouro em você, pela luta. Vou deixar você com essa questão aqui, para na semana que vem a gente ir para o capítulo 8. E eu espero que isso transforme você. Que parte da minha vida ainda existe para alimentar a minha imagem e não a minha essência? Quando você descobrir a parte da tua vida que está vivendo para alimentar a sua persona, para alimentar o seu eu, você consegue abrir mão disso para sustentar a sua essência e parar de lutar, parar de brigar. E isso vai te dar leveza e clareza. É o que eu desejo para você nesse vídeo. A gente se vê no capítulo 8 do Tote King. Curte o vídeo para entregar para mais pessoas. Se quiser participar da aula ao vivo, o link vai estar aqui embaixo. Até lá.